Por que nós esquecemos de coisas que nos fazem bem? Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o porquê nós esquecemos de coisas que nos beneficiam, que nos colocam na vibração correta para nos alinharmos com os nossos desejos e trazê-los eles aqui para 3D, manifestá-los. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal quando você não for inscrito e já deixar o seu like aqui embaixo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela fez um comentário da seguinte forma: quando uma mulher se separa de um homem e tem um filho, ela jamais deixa de amar o filho, por às vezes pior do que ele seja, mas às vezes apresenta o comportamento de praticamente odiar, detestar, ter raiva do homem que ela foi casada e teve um filho desse homem. E para exemplificar um pouco essa questão, foi o seguinte, é que na verdade ela não deixou às vezes de amar essa pessoa. Existem as leis da polaridade e falam que, né, que o oposto do amor, a gente fala que é o ódio, né? Então, na verdade, você está no mesmo sentimento, mas em polaridade diferente. E a minha justificativa, na verdade, para exemplificar isso, foi que ela, na verdade, se esqueceu que para aquela criança, o filho dela, que ela ama tanto, ser gerado, ela teve também momentos bons com a pessoa que ela foi casada, que ela estava junto, que é pai da criança. E que hoje ela, como ela se esqueceu que ela chegou a amar, apreciar aquela pessoa, ela não consegue ter esse sentimento. E eu não tô falando assim de um sentimento de que eu te amo e eu quero estar junto com você. Não, é eu te amo, mas o nosso momento acabou. E por que eu cheguei nessa conclusão? Eu dei um exemplo que existem muitos vídeos aí pela internet em que a pessoa, ela tem uma ponte, geralmente do lado que é grudado numa montanha, e essa ponte ela é de vidro, e embaixo tem um abismo, um lugar muito alto. Tem muitas pessoas que têm trauma de altura ou que têm muito medo desse tipo de coisa, que vão nesses lugares, elas estão vendo lá para baixo, né? Porque é uma ponte de vidro, então elas conseguem ver que o lugar é muito alto, mas elas entram em desespero, elas travam, elas começam a chorar, elas não conseguem sair às vezes do lugar, porque fica olhando para aquilo o tempo todo e causam uma trava, uma questão de que ela tem o medo é muito maior, é irracional com o que aquilo seria seguro, porque você tem uma estrutura segura, aquilo não vai desabar, né? Então, quando a pessoa tá nessa situação, é porque na verdade ela também se esqueceu que ela está sim num lugar seguro, ela não vai cair daquele local, ela pode atravessar com tranquilidade, mas ela se esqueceu e o medo foi muito maior. E eu comecei esse vídeo falando exatamente isso porque é realmente o que acontece com a gente. Por que a gente às vezes se esquece de se sentir bem? Por que a gente se esquece de pensar positivo? Por que a gente se esquece de agradecer por aquilo que eu tenho na minha vida? Por que a gente se esquece que se eu continuar às vezes nessa mesma vibração de reclamação, de ingratidão, de raiva, de medo, de ódio, eu não vou conseguir me conectar com o meu desejo e eu também não vou conseguir ter essa manifestação. E eu não tô dizendo aqui também que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, ninguém é feliz o tempo inteiro. Até porque estamos em um mundo em que existe a lei do ritmo. Então, a lei do ritmo ele fala, tudo vai e volta, é como um pêndulo, cada coisa tem o seu tempo. Nós temos as estações que mudam conforme o ano, nós temos também
os nossos ritmos também. Então, vai ter um dia que você vai estar um pouco mais para baixo, um dia que você vai estar mais feliz, mais satisfeito, e é normal. Só que quando você começa a se lembrar de que o seu normal é bem-estar, é gratidão, é alegria, é satisfação, é muito mais fácil de você manter esse ritmo e as coisas você fala assim, nossa, eu achei que eu ia levar tanto tempo para conseguir tal coisa ou para manifestar tal coisa, mas foi tão rápido. Por quê? Porque você ficou a maior parte do tempo naquela vibração correspondente com aquilo que você desejava manifestar. E como lembrar disso? Como não se esquecer, né, de se conectar, de ter essa vibração melhor no seu dia a dia? E as coisas parecem incríveis. Eu falei disso durante a semana, não foi no mesmo dia, e me veio um vídeo da Academia do Desenvolvimento Pessoal com a doutora Tânia, de um vídeo até acho que um pouco mais antigo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, em que ela comenta essa questão do esquecimento. E que ela comenta exatamente por que a gente se esquece de nos sentir bem. Uma das coisas que ela fala é que na hora já também vem um insight antes mesmo dela terminar uma parte do vídeo, é a questão do foco. Porque às vezes é muito mais fácil você reclamar de uma situação que não tá legal. Porque na maioria das vezes essa é a reação automática que a mente tem. Então a mente, ela tá aqui para poupar energia. Quando você para um segundinho e fala assim, eu posso pensar de outra forma, ela tá criando um novo caminho neural. Criar um novo caminho neural é igual a gastar mais energia. Só que quando você faz isso muitas e muitas vezes, porque nossa mente aprende por repetição, quando você faz isso muitas e muitas vezes, vai ser muito mais natural ela mudar a rota do seu pensamento para um pensamento melhor, para um pensamento mais positivo. Você não vai deixar de pensar negativo, mas se o pensamento mais negativo vir, você automaticamente vai esquecer. Isso ela fala no vídeo, inclusive. Às vezes é muito bom, os Abrahams falam, que é muito bom você ter essa questão do esquecimento. Porque às vezes você tava nessa rota de pensar negativo e de repente você esquece o que você estava fazendo. E aí você já volta pro seu natural, porque a sua mente tá tão treinada no positivo, em ver o que é melhor, em trazer o sentimento de satisfação, de ver as coisas por um ângulo mais benéfico para você, que mesmo que venha o pensamento negativo, ele automaticamente vai ser esquecido e você vai voltar para o seu, entre aspas, normal. Porque esse é o normal em que você decide, não é o normal em que todo mundo tá pensando. Então, esquecer é muito bom, mas quando você começa a treinar a sua mente para sempre estar nessa questão da polaridade mais positiva ou até neutra, porque às vezes o neutro também, ele é muito bom pra gente tornar aquela zona meio que de platô, sabe? Criar aquela ponte em que você para um pouquinho, ou vamos supor assim, nem é uma ponte que eu posso dizer, mas vamos supor que você tem duas estradas e aí você tem que olhar por qual eu vou seguir agora. Então, é um momento em que você espera, olha e fala, ai, deixa eu pensar melhor nisso aqui para ver qual que é o caminho que eu vou seguir. E uma das coisas também que eles falam é sobre uma rotina de hábitos para você fazer no dia a dia para sempre sintonizar para a vibração que você quer. Então são 4 passos que eu vou falar aqui, que são meditar, primeiro passo, sair ao ar livre e apreciar, fazer listas de aspectos positivos e conversar com as forças universais. Isso se encaixa muito, inclusive, com o produto que eu tenho. Eu tenho um e-book que fala sobre
a rotina mestre, que é uma rotina que você cria para você fazer durante o seu dia, com exercícios. Então, você vai criar uma rotina em que você vai seguir com o propósito de você alterar essa vibração que você está. Então, não é nenhum propósito de você, eu vou mudar a minha vibração para que eu consiga manifestar. Na verdade, o que você vai fazer com essa rotina, inclusive você pode usar até esses 4 passos dos Abrahams, é para que você consiga mudar a sua vibração e vir a satisfação pelo que você está fazendo em si mesmo. Porque é muito mais suave você falar assim: nossa, eu queria uma coisa. Então, durante o caminho, isso foi tão divertido, tão legal, que a hora que chegou, é meio que tipo assim, eu já tava bem e ficou 1% melhor. Não é que essa manifestação não seja muito legal, mas você deixou o caminho dela tão legal que quando ela chegou, sabe, tipo aquele complemento? Às vezes tem gente que até fala assim: ai, durante o caminho eu me diverti tanto que foi até mais divertido do que quando eu cheguei lá. Mas por quê? Porque você deixou o processo agradável e você nem percebeu quando veio. E quando veio, é claro, você agradeceu, você se sentiu satisfeito, mas você continuou nessa onda de vibração, de satisfação. Então, esses passos, essa rotina, eu vou deixar o link inclusive aqui embaixo se você quiser adquirir. Essa rotina é para te lembrar que o que você vai fazer são coisas boas que vão te levar a uma vibração de satisfação, vão elevar a sua vibração para você se manter lá e criar exatamente esse processo de não esquecimento. E quanto mais você repete, mais você normaliza, mais isso vai ficar muito mais fácil de você sempre voltar para essa vibração. Se caso você tem um pensamento negativo, uma emoção negativa, e você vai voltar mais naturalmente para essa vibração melhor, de satisfação, de gratidão e de seja em qual sintonia de sentimento que você colocou como normal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e também deixar seu like aqui embaixo. Também aceito sugestões de vídeos, só deixar aqui no comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.